Salve, salve rapaziada, nós estamos aqui gravando o segundo episódio do Pod Projetos, o podcast no qual eu converso com um monte de gente, com amigos, com conhecidos, desconhecidos, sobre os seus projetos pessoais, projetos profissionais, projetos pequenos, médios ou grandes, enfim, quais forem as suas empreitadas, a sua jornada. Eu estou aqui agora com meu pai, uma honra, uma satisfação de lhes apresentar meu pai Luiz Campos. E eu fiquei sabendo, fiquei vendo, eu moro com ele diversas noites, várias vezes tem escrito muito no computador, tá digitando direto e eu acho que tá saindo um livro. É isso aí ou eu tô errado? Me corrija. É verdade, mas primeiramente, Gabriel, quero te parabenizar pela iniciativa. Obrigado. Fantástica de criar um podcast, um canal aí para mostrar para a galera uma série de coisas interessantes. E boa noite, pessoal, também. Boa noite mais uma vez, Gabriel. Então, com relação ao livro, é um projeto já antigo que eu tenho e eu venho lentamente desenvolvendo, porque você sabe que um livro há diversas maneiras de se escrever um livro. Tem aquele que você vem a sua inspiração. Perfeito. E você escreve um romance, uma história e tal. Que são bons livros também. São bons, são ótimos livros, tem livros fantásticos. Por sinal. Né? E tem um outro tipo de livro, que são livros mais técnicos, que demanda de pesquisa, de estudo, de amadurecimento, e que tem os momentos propícios que vem, não diria inspiração, mas também aquela vontade de escrever, aquela vontade de pesquisar e você passar isso para o papel. Então, eu estou montando esse livro que está para sair. E ele é voltado justamente para a questão do cérebro, né? Que é uma questão que me intriga há muitos anos. Antes da gente pegar essa parte e aprofundar ela, deixa eu só falar um breve currículo, porque eu sei que o senhor estuda um monte, e conta pra gente aí das suas formações, uma carta pequena de apresentação pra gente ficar por dentro. Pois é, na real, eu tenho um pé na área de humanas, eu tenho aí, a filosofia sempre me encantou, eu tenho buscado, eu tenho um curso de filosofia, inclusive pela USP, eu tenho uma graduação, uma pós-graduação em gestão em saúde pública pela UFSC, pós, né? E eu tenho um curso, que eu fiz por 2 anos e meio sobre parapsicologia clínica, onde envolve toda a questão do ser humano de um modo geral, né? E tem um pé também nas exatas, né? Tenho graduação em processos gerenciais e a vida é esse apanhado de coisas, ela é gigante. Então a gente vai estudando um pouco em cada área. E sou um autodidata também, leio muito. É isso que eu ia falar, é sobretudo formado pela vida, que é uma baita de uma formação. Sem sombra de dúvida. Aqui a gente sabe, tem erro, tem acerto, tem aprendizagem, tem alegria, tem tristeza, tem dor, tem tudo certo, às vezes dá errado também. Eu diria isso que traz uma bagagem gigantesca. Eu diria que a melhor formação de uma pessoa, de um ser humano, é a própria vida, ela mesma, né? Que desde que ela começa a ter um olhar crítico e interior, né? Um olhar para o próprio desenvolvimento. E o cérebro, ele é essa caixinha de Pandora, essa coisa maravilhosa, considerada uma das últimas fronteiras, se não a última fronteira do ser humano a ser desvendado, porque se mapeou, o DNA, o genoma, uma série de coisas, mas o cérebro ainda continua nesses mistérios. Justamente, eu ia puxar da parte de me auto-observar, o autoconhecimento que muito tem se estudado, falado, eu também pratico uma parte dessa questão. E o cérebro, por ser talvez um órgão pequeno, ou que a gente
acaba não dando a devida importância, ainda que eu me autoconheça, goste desse assunto, eu estou buscando entender como eu funciono, eu percebo que o cérebro ele é muito maior do que eu acho que ele é. Exato. Olha que coisa. Me ajuda nessa parte aí. Olha que coisa interessante. Você colocou uma situação muito, muito curiosa. O cérebro, aparentemente, ele é muito pequeno, né? A parte física dele, vamos analisar rapidamente. A parte física dele, o cérebro, ele tem, em média, 1,5 kg. Isso todo mundo sabe, né? 1,5 kg. Nos homens e mulheres, 1,4 kg, mais ou menos, um pouquinho menor. Mas, veja bem, se você pega uma massa de um corpo, uma massa de um total de corpo aí, 80 quilos, vamos colocar um homem normal, padrão 80 quilos, quanto que 1,5 kg representa de 80 quilos? É muito pouco. É muito pouco. Nossa Senhora. Muito pouco. Então, dá 2% mais ou menos. 2% seria 1,6 kg. Menos? Exato. No entanto, ele gasta, ele consome 25% da toda a energia nossa para ele poder funcionar com todas as circuitarias internas. Para ele operar o que está embaixo dele, operar esse corpo, ele fazer funcionar. Exato, ele é o grande gerentão desse teu corpo aí. Entendeu? Ele é o grande gerentão desse teu corpo. Do meu corpo, de todos nós. E incrível, porque ele gerencia tudo isso dentro de uma caixinha escura do nosso cérebro, que ele não consegue enxergar. Como que ele se comunica com o mundo? Através dos sentidos. Claro. Desenvolveu a visão, a audição, o paladar. E inclusive tem outros sentidos que eu acredito que num futuro breve, por exemplo, a atenção. A atenção poderia ser um sentido, não só no 5, né? Porque a gente põe a atenção, é o cérebro que está atento. A intuição. É verdade, ele recebe, troca, ele manda informação, ele interage, né? Ele interage. E as suas relações. Seria uma atenção, né? Exato. Ou um sentido, né? Seria um sentido. Seria um sentido. Até porque baseado nisso eu tomo certas atitudes. Eu vou para algum lugar, eu volto de algum lugar. Então eu me movimento, eu faço alguma coisa. Porque esse conceito biológico que nós temos aí os 5 sentidos, né? Isso aí está um pouco arcaico, está um pouco atrasado, né? Então, se a gente atualizar o software humano do cérebro, vai longe, né? Temos a intuição aí, que também é uma outra situação. Perfeito. Né? A observação. Perfeito. Observação. Então, tudo isso está envolvendo o cérebro. E assim, eu vejo nesse momento da humanidade que nós estamos vivendo, eu vejo uma disruptura quase do cérebro da origem biológica do cérebro cognitivo nosso com a realidade que é colocada para ele, que o homem coloca a realidade para ele lidar com isso. O cérebro lidar, o cérebro de fora para dentro, o que nos aborda, isso, as informações que nos chegam. Isso eu vejo que muda muito, todo dia muda. Exatamente. Todo dia a coisa chega diferente, um monte de coisas. Olha que coisa. Olha que coisa fantástica. Agora está ficando bom aqui. Olha que coisa fantástica. O nosso cérebro, ele aprendeu tudo que ele tem, que ele desenvolveu, inclusive por a gente nós somos pessoas gregárias, nós somos seres que somos sociáveis. Ele desenvolveu essa sociabilidade, ele desenvolveu tudo isso ao longo de 200 mil anos. Ele desenvolveu mecanismos, o mecanismo do sono, o mecanismo da alimentação, o ciclo circadiano. Quer ver sobre isso aí? Eu tenho, quer ver só te fazendo só concluindo. Tá, vamos lá, manda abraço. Então, são 200 mil anos ele desenvolvendo e se aprimorando. Nos últimos 20, 30, 40, 50 anos, uma revolta gigantesca, e ele não está sabendo lidar, não tem tempo de se adaptar. Então, por isso eu disse que está havendo uma disruptura, um rompimento do biológico, do cognitivo, né, com o psíquico, com o psiquismo nosso. Com o que nós construímos, né?
com o que nós construímos. Então, o recorte quer dizer o seguinte, tem uma máxima que eu escutei faz um tempo, eu gostei bastante, que fala assim, ó, nós somos a vitória dos nossos antepassados, ou eu sou a vitória dos meus antepassados, que é a mesma coisa. Então essa evolução que você falou, nos últimos 200 mil anos ou mais, 300... Isso, não sei, tem uma data precisa. Muito mais 1000 anos. Todos eles estiveram lutando, batalhando, sobrevivendo, se esforçando, e cá estamos nós. Então nós estamos aqui por conta deles. E quem foi o responsável por essa sobrevivência? Isso você perguntou demais, pô, eu não sei. O cérebro. Aí, ó, viu? É o cérebro. Olha que coisa fantástica. Você já ouviu falar sobre os neurônios espelhos? Não. Sabe, o neurônio espelho. Isso é genial. O neurônio espelho, ele fica logo atrás da nossa testa aqui. Ele fica no neocórtex. Né? Esse neurônio espelho, ele foi observado há bem pouco tempo em estudos em chimpanzés e macacos. O macaco, o chimpanzé ia lá, quebrava o coco, quebrava ali e tal. O filhinho dele pouco começava a quebrar. Como que ele aprendia se o chimpanzé não falava para ele? Pois é, ele ia copiando. Exato. Foi feito um experimento, né, através do PET scan, inclusive a gente pode até falar um pouquinho sobre isso daí também, é muito interessante. Tem que me contar depois. Sim, daqui a pouco a gente volta no PET scan. Que foi colocado eletrodo no macaquinho pequeno. Sim. E foi colocado na mãe. Claro. Na mãe, né? E quando a mãe iniciava o processo de quebrar o coco ali, foi mapeado o cérebro da mãe na mesma proporção, a mesma circuitaria, os mesmos neurônios envolvidos no cérebro da mãe, ativava o cérebro do macaquinho. Do filho. E aí... Instintivamente foi copiado. Não, então, espera aí, como que acontece isso? Né? Porque se a mãe está aqui, mas o filho está só olhando, e ativou o mesmo local do cérebro, os mesmos circuitos, ativou no... Então tem alguma coisa estranha, né? Tem alguma coisa acontecendo nisso. No homem, foi mapeado e foi feito também esse experimento. Né? Foi feito experimento. Foi feito experimento, por exemplo, em bebê. Por que um bebê, quando ele começa a chorar, se tem um bebê ao lado, ele faz carinha de choro? Porque ativou os mesmos neurônios no bebê. Isso é a empatia. A empatia vem daí. Essa é a inteligência empatia. Emocional. Essa empatia que o cérebro desenvolveu ao longo de milhares de anos foi responsável para manter o homem agrupado, ser gregário, para ser simpático. Isso envolve a sociedade. Envolve a sociedade. Desenvolve tudo. E, sim, e as suas relações. Sim, e incrível que esses neurônios espelho, eles são tão importantes, que ele é o que passa a aprendizagem. A criança ou um ser de uma mesma turma, de uma mesma tribo, começa a ter empatia e simpatia com o outro, aqueles neurônios de espelho começam a agir e você automaticamente adquire o hábito ou o costume daquela turma, daquele comportamento, daquele time de futebol. Aquela criança aprende com os pais. Por isso que fala que vai se habituando, vai se adaptando. Exatamente. Tem aquela dinâmica. Naturalmente. Você vai espelhando. Espelhando. Por isso que se diz que o homem ele é a média do ambiente que ele convive. Aí, ó. Entendeu? Agora entendi, agora faz sentido.